Porque somente quem ouve consegue responder, porque só quem ouve uma pergunta que vai conseguir entregar uma resposta. É óbvio, sim, mas essa obviedade não é uma realidade na vida de muitas pessoas, porque elas não estão com ouvidos abertos para ouvir a pergunta que Deus faz. Então existe uma pergunta, uma indagação, vem de uma pergunta feita, que Deus fez para Ele mesmo. Ele olhou para o Espírito Santo, olhou para Jesus e disse: quem há de ir por nós? Quem vai por nós? Deus não falou: quem vai por mim? Não. Ele olhou para o Espírito Santo, olhou para Jesus, o Pai, e falou: quem que vai por nós? Quem irá por nós? E naquele momento Isaías, ele estava ali de prontidão imediata, e ele conseguiu ouvir. Ele foi o único que ouviu na geração dele. Isaías foi o único profeta naquela geração para dizer: eis-me aqui. Mas entenda que houve um processo para que Isaías respondesse esse chamado. Muitas pessoas patinam no chamado, muitas pessoas não desenvolvem o chamado, porque eles mesmos que travam a chamada de Deus nas suas vidas. Ele mesmo que trava, ele mesmo que não acredita, a própria pessoa que paralisa o movimento e o mover de Deus na sua própria vida. Nós só ouvimos a voz de Deus quando nós somos tocados por Ele. Vou repetir: nós só vamos ouvir a voz de Deus quando nós somos tocados por Deus, afetados por Ele, e o toque dele nos purifica, o toque dele nos santifica. Não há pecado, não há cadeia, não há enfermidade, não há nada que possa resistir o poder de Deus na sua vida. Não há nada que pode resistir o toque de Deus na sua vida. Alguém pode dizer amém? Quando nós somos purificados por Ele, é porque fomos tocados por Ele. Como que você começa a ouvir a voz de Deus? A resposta é: quando você se purifica. E a purificação, vestes novas de louvor, uma vida de santidade, só vem através do toque de Deus, quando Ele te toca. Se você não experimentar o toque dEle, nada vai movimentar na sua vida. Entenda que muitas pessoas passam anos e anos na igreja, anos e anos, mas a vida dele não é relevante, não tem uma vida que Deus usa, não tem dons à disposição do Senhor. Passa anos e anos e não movimenta o seu chamado, não alcança pessoas, não estende o seu chamado em várias direções, não vai em outros lugares, porque não recebeu de fato o toque. Diga para a pessoa que está do seu lado: tudo que você precisa é do toque. Diga: o toque de Deus. Vamos lá para Isaías 6, para você entender o que eu estou falando. Isaías capítulo 6, versículo 1. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor sentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, e cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram como a voz de que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse: o que o serafim fez em Isaías com aquela tenaz? Diga forte: tocou a boca do profeta. Então aqui está o toque de Deus. Com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado.
Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia, preste atenção, depois do quê? Depois do que, igreja? Depois que ele foi tocado. Diga, só depois. Diga forte, só depois que eu for tocado por Deus, que eu vou conseguir ouvir a sua voz. Diga isso para alguém, só depois que você for tocado por Deus, que você vai conseguir ouvir a voz dele. Diga para alguém, sem toque, sem voz. Depois disso, disso o que? Do serafim vir voando com atenais, uma brasa viva do altar e tocar na boca do profeta. Então depois que tocou na boca do profeta, ele ouviu a voz do Senhor. Antes ele ouvia os anjos cantando, santo, santo, santo. Ele viu um alto e sublime trono. Ele teve uma experiência de ver, mas ele não ouvia. Porque para você ouvir a voz de Deus e discernir a voz de Deus, compreender a voz de Deus, obedecer a voz de Deus, você precisa ser tocado por Ele. Você precisa ser afetado por Ele. Só uma pessoa que é tocado por Deus, afetado por Deus, que desenvolveu um tipo de intimidade, de relacionamento com Deus, ao ponto de Deus te tocar, só essa pessoa que é tocado, que é ministrado profundamente por Deus, é capaz de ouvir a voz dEle. Se você não está sendo tocado, por isso você senta todos os anos a fio aí da sua vida, e você só está aqui, servindo ao Senhor, e não está frutificando como Ele te chamou para frutificar. E no caso de Isaías, ele viu a glória de Deus. Ele viu Deus, ele viu um alto e sublime trono, ele viu as roupas de Deus, o manto do rei, entrando dentro do templo, e tudo tremeu. Ele teve uma experiência de ver, uma visão de grandeza, da santidade, da majestade, do poder, e ele teve medo. Isso gerou temor em Isaías. Ele teve temor. E para quem está comigo na jornada da sabedoria, nós estamos lendo Provérbios todos os dias no meu Instagram, e nós estamos estudando muito sobre temor. O que é temor? É você obedecer, submeter a soberania, a autoridade, o governo de Deus. E isso gerou em Isaías temor ao ponto dele falar, eu vou morrer, ai de mim, porque eu sou pecador. Quando nós vemos a glória de Deus, nós vemos a nossa impureza. Quando nós vemos a santidade de Deus, nós vemos a nossa sujeira. Então enquanto você não vê quem Deus é, você não vai confessar o seu pecado, e muito menos será tocado por Ele, para que depois você ouça a voz dEle. Muitas pessoas querem desenvolver um tipo de intimidade com Deus que não é permitida, porque só entra no santo dos santos quem já foi purificado. Você nunca entra no nível de intimidade sem purificação. Você nunca entra num nível de intimidade ao ponto de Deus te tocar, se você não desenvolver uma busca, se você não realmente confessar. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. E se você não tiver esse movimento em direção a Deus, Ele não vai te ouvir, Ele não vai te tocar. Existe um movimento que você precisa fazer em direção a Deus. Existe uma entrega, existe um sacrifício pessoal do seu caráter, dos seus pensamentos, sentimentos, escolhas e decisões que você precisa fazer diante de Deus. E quando Isaías olhou e viu o trono e viu a glória de Deus, ele disse, ai de mim, coloque no versículo que ele fala, ai de mim, que sou pecador e habito no meio de um povo de impuros lábios. O que ele viu afetou o caráter de pecado de Isaías. Ele olhou para a condição pecaminosa que ele se encontrava. Ele olhou para a situação de desprezo, de paralisação, de angústia, de sujeira. Ele reconhece que tinha uma situação na vida dele, que tinha um problema na vida dele, que tinha um trauma na vida dele, que tinha um erro na vida dele, que tinha um caminho escondido dentro do coração dele. Ele confessa o seu pecado. Ele diz, olha, eu tenho lábios impuros, e eu habito no meio da iniquidade. Eu estou no meio do pecado, eu estou pecando, eu estou no meio do pecado. Ele confessa, e naquele momento, ele é tocado. Naquele momento ele é purificado, ele é ministrado por Deus na vida dele.
E é esse processo que você precisa viver para você dizer: eis-me aqui. Porque a pessoa que diz eis-me aqui, ele desenvolveu um nível de intimidade com Deus, ele desenvolveu o relacionamento com Deus. Preste atenção e olhe para a tua vida. Se você não tem dito eis-me aqui, e Deus não tem te usado, é porque a sua intimidade está zerada com Deus, porque você não sente, não compreende, não ouve e não discerne mais a vontade dele. Porque as pessoas que são usadas por Deus estão continuamente ouvindo, ministrando, sendo envolvidas na intimidade, um relacionamento com Deus. Primeiro você precisa ver, reconhecer a Deus na sua santidade. Eu vi um alto e sublime trono. 2, você precisa ter temor do que você é, temor do que Deus é, temor do que você viu a autoridade de Deus. Ele manda, Ele governa, Ele é justo e Ele é amoroso. Terceiro, você precisa se humilhar e confessar o seu pecado, dizer: Senhor, eu estou fazendo isso mesmo, Senhor, eu não consigo mais, porque eu estou fazendo isso, eu penso nisso. Ele disse: ai de mim, que eu tenho lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Quarta atitude, ele foi tocado por Deus, porque depois que se apresenta um problema para Deus, é que Deus apresenta uma solução. Ele apresentou para Deus o seu pecado, e Deus apresentou para ele o perdão. Através do toque, Deus regenera, Deus transforma, Deus purifica a boca do profeta. Porque profeta de Deus, ele não tem a boca suja, ele tem a boca purificada. Porque para sair uma palavra profética, tem que ser santo, porque a palavra que sai da boca de um profeta é santa, e vai sair de uma boca purificada, de uma boca que foi tocada pela brasa viva do altar. Não é a brasa de qualquer lugar, é lá do altar que o serafim pegou a brasa queimando e queima, toca na boca do profeta. E ele confessa, coloca para mim, João. E ele fala no versículo 6, tocou. E aí no 7 ele fala, a boca dele já mudou o discurso. Antes ele falou: estou pecando. Depois que ele tem o toque, ele fala: tocou meus lábios, a iniquidade foi tirada. Ele veio à boca e disse. Então veio o serafim e disse: olha, agora o que vai sair da tua boca é outro discurso. O que vai sair da sua boca agora são palavras de santificação, de transformação. Quem vai falar na sua boca não vai ser mais o diabo. Quem vai falar na sua boca vai ser o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Versículo 8. E aí o que acontece? Depois do toque, ele ouve. Depois do toque, ele ouve. Depois do toque, nós ouvimos, nós desenvolvemos um relacionamento com Deus. Depois que você é tocado por Deus, você nunca mais é a mesma pessoa. Vou repetir: depois que você é tocado por Deus, você nunca mais é a mesma pessoa. Tem pessoas que voltam, mas tem pessoas que nunca, elas podem desviar, elas podem se afastar, mas elas sempre lembram do que elas viveram, do relacionamento que construíram com Deus. E aí depois que você é tocado e você ouve, você responde o chamado. E aí você começa a ser usado por Deus. Mas não há a possibilidade de você responder o seu chamado se não for tocado por Deus. Você só vai ser usado por Deus se você permitir ser tocado por Ele. E esse toque tem que te purificar. Esse toque tem que te mudar. Esse toque tem que operar. Ele tem que gerar alguma coisa na sua vida. Não pode ser qualquer toque. Tem que ser um toque que te transforma. Tem que ser um toque que te regenera. Tem que ser um toque que te transforma. Olha esse processo que Isaías viveu. Olha o processo que ele viveu. Porque a parte que muda é o toque. A parte que te transforma é o toque. Quando Deus toca, quando Ele nos toca, Ele nos muda. O anjo tocou os lábios de Isaías com brasa viva do altar. E só depois que ele foi purificado, foi que ele teve ouvidos para ouvir a voz de Deus. Tem ouvidos que nunca vão ouvir a voz de Deus, se não passar por um toque de Deus. E eu quero te perguntar: o seu ouvido está ouvindo? O seu ouvido está ouvindo a voz de Deus? Pessoas que não são tocadas por Deus não conseguem responder o seu chamado. Por quê? Porque não há intimidade. Você toca em qualquer pessoa? Você sai abraçando qualquer um na rua? Abraça o desconhecido? Você vai ter intimidade com alguém que você não conhece? O toque, o aperto de mão, o abraço, o beijo no rosto é para qualquer pessoa?
Me responde, sim ou não? Não. Você vai minimamente conhecer essa pessoa para pegar na mão dela, ou vai conhecer pegando na mão, para abraçar, para dar um beijo. Você já desenvolveu um tipo de intimidade. Eu quero te dizer que se você não desenvolver um tipo de relacionamento ao ponto de Deus te tocar, você nunca vai ouvir o nível de intimidade que Ele tem para você. Você nunca vai viver o nível de intimidade se você não entender o toque. Entenda que o que determinou a mudança na vida de Isaías foi o toque. Você precisa ser tocado, você precisa ser afetado. Deus precisa te afetar. Afetar seus pensamentos, afetar seu comportamento, afetar os seus sentimentos. Se o toque, e sem o toque, sem o afeto de Deus, você não vai ser transformado, e nem vai responder a chamada que Deus tem na sua vida. Nós só fazemos algo para alguém quando conhecemos essa pessoa. Sim ou não? Sim. Eu só faço algo para alguém porque essa pessoa me pediu, ela conversou comigo. Olha, faz isso para mim, apóstolo, faz isso para mim, Célio, faz isso para mim. E eu vou lá porque eu conheço essa pessoa, a gente conversa. Eu ouvi o que ela me pediu. Ela falou comigo. Quem está me acompanhando? Quem está entendendo o que eu estou pregando aqui? Se nós não conhecemos, nós não fazemos. Diga para alguém, se você não conhece, você não faz. Se você não conhece, você não faz. Nós precisamos ser afetados por Deus. Se o toque de Deus não aconteceu na sua vida, você não vai fazer grandes coisas para Ele. E Ele te chama para fazer coisas maiores do que Jesus fez. Isaías só respondeu, eis-me aqui, depois que ele foi afetado, tocado por Deus, depois que ele teve uma experiência com Deus. Isaías disse, eu te vi, mas eu tenho um problema, Deus. Eu tenho esse pecado, eu tenho isso na minha vida escondido, eu faço isso, e onde que eu moro tem isso aqui. Ele conta para Deus, e Deus veio e trouxe uma solução para aquele problema de Isaías. Perdoou a Isaías, e nesse processo purificou para ter ouvidos agora puros. Porque a Bíblia diz que o toque foi para purificar. Volta lá no versículo 5. Foi para purificar. Preste atenção, só depois que Deus, através do serafim, toca a impureza de lábios impuros e habita no meio de impuros lábios, ele está falando, olha, eu sou impuro. Eu sou impuro. Aí o serafim vem no versículo 6 e fala, agora você é puro. Quantos estão me entendendo? Ele apresenta para Deus a impureza, e Deus apresenta para ele a pureza. É assim que Deus quer fazer hoje na sua vida. Deus quer tirar do lugar onde você está, porque eu estou aqui profetizando no vale de ossos secos, e vai ressuscitar na autoridade do nome de Jesus. Nós vamos profetizar, e vai ressuscitar, e vai acontecer. Deus quer usar a sua boca, suas mãos, os seus pés, a sua palavra. Você é um instrumento, um chofar que Deus quer tocar nessa geração. As suas ovelhas conhecem a voz dele. A ovelha do pastor ouve a sua voz. Bode não conhece, bode não responde, bode não relaciona com o pastor, bode não tem intimidade com o pastor. Ovelha, ela discerne, ela obedece, ela ouve. Somente uma ovelha conhece a voz do seu pastor e obedece o seu chamado. João 10, 27, coloca aí por favor. João capítulo 10, versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. As minhas ovelhas ouvem o quê? A minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Para uma ovelha seguir o pastor, primeiro ela precisa ouvir. E como essa ovelha vai ouvir? Se ela tiver intimidade e relacionamento com esse pastor. Para uma ovelha reconhecer a voz do seu pastor, ele conversa com ela desde que ela é pequenininha, desde que nasceu no arraial, das ovelhas, aliás, nasceu no curral, no aprisco. O pastor pegou aquela ovelhinha quando ela chegou,
E o pastor foi cuidando, foi alimentando, foi falando com ela, foi dando carinho, foi corrigindo, foi usando a vara, batendo na patinha dela quando ela queria, ser teimosa, deu comida quando ela precisava. O pastor vai relacionando, e a ovelha ela vai discernindo, ela vai ouvindo a voz do pastor, que vai acompanhando no crescimento, na evolução daquela ovelha. E ele teve que acompanhá-la desde pequenininha que ela nasceu, desde que ela veio para caminhar ao lado dele. Ele treinou os seus ouvidos para ouvirem a voz somente do seu pastor, e não ouvem mais a voz de ninguém. Se você chegar no aprisco de ovelha e gritar para as ovelhas virem, elas vão te ignorar, porque que ovelha é ovelha, ela ignora a voz de quem não é o pastor dela. Você já deve ter visto um vídeo por aí na internet, que todo mundo gritou as ovelhas e ninguém via, mas quando o pastor que cuida delas, que tosquia elas, que estava com elas há muitos anos, ele dá um grito, elas todas levantam as orelhinhas, e elas todas vêm e ficam perto do pastor, e elas andam enfileiradas atrás. Alguém já viu esse vídeo? Você precisa entender que aquelas ovelhas, elas treinaram a voz, elas treinaram os ouvidos para ouvir a voz do pastor, e ele falava com elas enquanto cuidava, ele falava com elas enquanto tosqueava. Eles, quando tosqueia, elas já ficam com as patinhas tudo para cima, porque sabe que ele vai vir com o cortador e vai tirar toda a lã. Elas são mãs porque elas descobriram que o pastor, além dele corrigir, ele cuida, ele desenvolve um relacionamento. E isso se deu com o tempo de quê? De convivência, o tempo de relacionamento. E tem pessoas que não relacionam com o seu pastor, e por isso não se firmam, não sabem obedecer e cumprir o que o seu pastor diz. Por isso que tem pessoas que pulam de igreja em igreja, porque elas não desenvolveram a identidade de ovelha, elas não desenvolveram a identidade de raiz. Por isso as pessoas, elas vão daqui uns dias passar para outra igreja, e elas vão estar quebrando um princípio espiritual, porque não tem inteligência espiritual. E pessoas sem inteligência espiritual, elas pulam de igreja em igreja e nunca são pastoreadas, porque não sabem ouvir a voz de Deus. E quanto mais ouvir a voz de um pastor, de uma pastora, de um apóstolo, de uma apóstola, quebra um princípio espiritual. Sua casa está fora da bênção, porque é um princípio. E quando eu quebro um princípio no espírito, isso repercute no físico. Queira você ou não, você pode não querer, não tem problema, mas vai acontecer do mesmo jeito, porque no plano espiritual se movimenta por princípios. Diga isso para alguém: o plano espiritual se movimenta por princípios. E quanto menos você demorar de aprender a inteligência espiritual, mais tolo, que é a palavra que Salomão ele usa, você vai ficar, porque você não recebe ali os insights espirituais, os downloads da palavra de Deus, para que a sua mentalidade seja renovada. Então eu quero te dizer, pense por um momento, se você não sabe ouvir a voz de Deus, como que você vai ouvir a voz de quem está te mentoreando, quem está te pastoreando, quem está te liderando? Isaías ouviu, mas ele só pôde ouvir a voz de Deus depois do... Quem está me acompanhando, eu vou repetir, mas ele só pôde ouvir a voz de Deus depois do toque. Ele viu o trono, os serafins e toda a visão, mas ele só pôde ouvir a voz quando ele foi tocado. Porque conversar com alguém é diferente de ver alguém, sim ou não? Quantos aqui já viram a rainha Elizabeth, que faleceu? Quantos já viram? Quem já viu na televisão, na internet? Agora, quem já conversou com ela? Está vendo? É isso. Você vê Deus todo dia aqui no altar, mas você nunca ouviu a voz